com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se você conhece esse hino, cante conosco novamente. Se paz a mais dou, se eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. É nessa alegria de louvar ao Senhor que nós damos início ao nosso culto. Você que chegou depois, seja muito bem-vindo, tome seu lugar, sinta-se à vontade na presença do Senhor, diante do povo do Senhor. Ana Laura pode pôr os recados para nós, por favor. Irmãos, antes de começar o recado, eu não sei se vocês repararam, bem aqui, ó, na entrada agora, nós temos um mural de avisos, é muito importante. Lá fica todos os avisos, o que vai acontecer durante o mês aqui na igreja. Então, se você perdeu alguma coisa, se você quer alguma informação, corre ali, dá uma olhada. Aqui a gente passa muito rápido, muito genérico, né, dos avisos, mas a igreja, o pastor Dani sempre fala, é uma igreja em movimento. Então, tem vários ministérios, está acontecendo muita coisa. Então, a gente tem aqui os avisos, tem os avisos no WhatsApp, você pode ligar também aqui na secretaria. Você que é visitante, seja muito bem-vindo, assim como eu já disse. Esse é um recadinho para você. Visitante, né? Você está aqui, você veio na igreja, gostou, começou a participar dos cultos, veio 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, você já se torna um participante. Você se tornando um participante, você pode ligar aqui na igreja, agendar uma conversa com os pastores. Aí, a partir de então, depois de uma conversa, você pode ser recebido como membro de uma assembleia que tem aqui na igreja. Então, nessa conversa, os pastores vão direcionar você, tá? Próximo aviso. Nós temos agora, no dia 27, às 17h30, Encontro das Mulheres. Mulheres mais parecidas com Jesus. É uma série que as mulheres estão estudando. Com a irmã Dri, vai ser dessa vez a palestrante.
Então, você que é mulher, participe. O pastor Dani falou de manhã. É bom que nenhuma mulher fique de fora. Então, nenhuma mulher fique de fora. Você é a nossa convidada para participar aqui na igreja. Próximo. Ceia do Senhor, próximo domingo. Dessa vez vai ser no período da noite, às 18 horas. Então, domingo, Ceia do Senhor, dia 28/9. Tem mais? Bastante aviso, né, irmãos? Forme 1, Capivida, esse é um projeto que a igreja já tem feito há um bom tempo, né? Agora a gente vai marcar o próximo culto, onde nós vamos lá levar para os irmãos as doações de roupa, de alimentos. Se você tem, pode trazer aqui na igreja e juntos eles vão lá entregar para os irmãos. Mais algum? Não? Tem um outro recado, que é o recado das crianças. Cadê as crianças? Cadê as crianças? Outubro é o mês das crianças, está chegando. Então, o mês de outubro é um mês muito festivo, de grande alegria para a igreja, para o bolso do papai e da mamãe também. Mas a igreja está preparando um negócio especial para as crianças. Nós não temos ainda, nós temos a projeção, mas não deu para colocar o slide ainda, porque está sem internet. Mas nós teremos no dia 12/10, que é o dia das crianças mesmo, no culto da noite, uma programação toda especial, onde você, criança, pode vir fantasiada de um personagem bíblico. Então, as professoras vão ter uma aula muito especial. Eu já trouxe o Jonas uma vez, engolido pela baleia. Então, mamães, use a criatividade. Na escola é tal de cabelo maluco, um monte de coisa para a gente pensar. E na igreja, nós vamos pensar em um personagem bíblico e elas vão ter uma aula especial lá para elas. E também no mês de outubro, no dia 15 de outubro, as crianças elas vão estar passeando. Nós vamos de um buffet infantil. Dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente. Elas vão num buffet infantil, mamãe e papai só vai deixar lá. E as tias lá do buffet que vai cuidar, elas vão ter um dia bem divertido. Mas, para isso, precisa de inscrição, né, Pri? A Pri, a Ana e a Gra, né? Vocês podem procurar uma das irmãs do Ministério Infantil. Elas vão estar orientando vocês em questão de valores, faixa etária. Tudo bem? Ó, criança, então lembre o papai. Fantasia, no dia 12 e dia 15, nós vamos para um buffet infantil, com tudo que tem direito. Salgadinho, brincadeira, um dia muito gostoso para vocês. Se coloquem em pé, então, igreja. Uma igreja em movimento. Como é importante, né? Esse mover dos irmãos. Quanta coisa tem acontecido. Nós tivemos esse final de semana um culto muito abençoado aqui para os idosos. Tivemos em Magutim, em Mago Maior, né? Os maiores. É uma igreja que se preocupa com a família em um todo. E hoje, aqui à noite, é o culto de toda a família. Então, juntos, nós vamos nos colocar diante do Senhor. Você pode fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Vamos entregar a Ele tudo o que vai acontecer, o que já aconteceu. Que o Senhor receba e que seja para a honra e glória do nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, com um coração alegres diante da Tua presença, Pai. Como é bom, Senhor, ter um lugar, Senhor, que nós chamamos, Senhor, como igreja, o Teu corpo, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas, o Senhor se faz presente nessa igreja e nós podemos, Senhor, sentir a Tua presença no meio de nós. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Recebe, Senhor, tudo que venhamos fazer, Senhor, aqui essa noite, Pai. Que seja para Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que nossos corações, Senhor, venham ser transformados, Senhor. Transformados pela Tua palavra, transformados, Senhor, pelo Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro com o Teu povo. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor. É o Teu povo que se faz presente aqui. Essa canção que nós vamos cantar. O povo do Senhor, somos nós, a igreja do Senhor. É Teu povo.
aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, no teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Santo é santo, 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 santo. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, do teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. Soberano de todas as nações. É esse Deus que você veio louvar essa noite, meu irmão. Se você entrou aqui com o coração apertado, abatido, ou só veio para cumprir uma agenda, de domingo eu preciso ir para a igreja. Aquebrante seu coração diante do Senhor. Se coloque verdadeiramente diante do Senhor. Ele está aqui. Ele é o Criador do universo. Ele quer ouvir de você. Ele quer a tua fidelidade. Ele quer o teu coração. Faça dessa canção também uma oração ao Senhor.
Esse é o momento que nós reservamos para louvar ao Senhor com as nossas finanças, com os dízimos, com as ofertas. Nós, do Ministério de Louvor, nós vamos apresentar uma nova música, uma nova canção à igreja. E ela diz assim, tem uma parte muito bonita, que diz que o Senhor é aquele que provê, Ele que provê o sustento. E é realmente isso, irmão. Dê com fé, dê com alegria, dê com esperança, dê com amor. Faça isso louvando ao Senhor e crendo que Ele vai prover em sua vida. Enquanto nós vamos cantando essa canção, você pode louvar ao Senhor também. Tem aí, na frente da sua cadeira, tem um envelope, tem um QR Code, se você assim preferir. O gasofilácio fica aqui na frente. Louve ao Senhor também nesse momento que nós estamos aqui cantando essa música. Segurança, Senhor, a Tua provisão, a Tua boa mão sobre as nossas vidas. A Ti, Senhor, nós consagramos, Senhor, esse momento de dízimos e oferta, sabendo, Senhor, que o Senhor proveu, Senhor, sobre cada um que aqui está, não deixando faltar, Senhor. Eu te peço, Senhor, pelas vidas, Senhor, que estão à procura de trabalho, precisando, Senhor, de uma obra Tua, Senhor. Alcança também essas vidas, Pai. Nós consagramos, Senhor, a Ti, Senhor. Tudo, Senhor, que foi feito aqui, Senhor, essa noite, em louvor e adoração a Ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e agradeço. Amém. As crianças, chegou o momento que nós vamos nos dividir. Vocês vão lá para o cultinho de vocês. Não precisa correr, que dá tempo. As crianças de 13 meses a 10 anos podem subir.
noite, irmãos. Agora a gente vai ter o nosso momento de intercessão. Eu peço que vocês se coloquem em espírito de oração, se vocês desejarem ficar de joelhos ou apenas fechar os olhos e abaixar as cabeças, que nós possamos entrar na presença do Senhor como igreja para orar por todos os pedidos que foram enviados no grupo. Senhor Deus, exaltado seja o teu nome, Pai. Nós te agradecemos por essa noite, por esse dia que o Senhor preparou. Nós te agradecemos por cada um que está aqui nessa noite e também te agradecemos pelas pessoas que não puderam estar aqui. Nós exaltamos o teu nome, Pai, pois o Senhor é um Pai bondoso, um Pai de amor, que cuida dos seus. O Senhor tem agido com provisão, o Senhor tem cuidado de nós, derramado de saúde. O Senhor tem sido nosso sustento, nosso socorro, e nós te agradecemos por isso, Pai. Nós também pedimos para que o Senhor venha estar alcançando as vidas que precisam de cura, que estão com a saúde debilitada, que o Senhor venha estar agindo, Pai, pois nós sabemos que o Senhor tem todo o poder para curar, Pai. Pedimos para que a tua vontade seja feita, que o Senhor também alcance os corações que estão enlutados, as mentes que estão passando por momentos turbulentos, que o Senhor venha estar alcançando, Pai, trazendo socorro, cura, restauração. Pedimos também pelos nossos amigos e familiares que precisam conhecer a Ti, que a Tua graça os alcance, que Teu Espírito os convença, Pai. Nós te agradecemos desde já por isso, pois sabemos que o Senhor está agindo. Pedimos para que o Senhor venha estar cuidando dos nossos trabalhos, dos nossos estudos, que o Senhor venha estar agindo nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, que a nossa vida, Pai, possa refletir a Ti, que nós possamos levar a Tua luz para onde quer que nós estejamos. Nós te agradecemos novamente, Senhor, pela Tua presença, pela Tua bondade. Pedimos para que o Senhor nos conduza nas decisões que precisamos tomar, que o Senhor conceda sabedoria. Exaltado seja o Teu nome, Jesus, que o Senhor continue sendo exaltado nesse culto, que a palavra fale aos nossos corações e que Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações e que nossa mente esteja aberta para entender o direcionamento que o Senhor dá a cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Boa noite, queridos, graça e paz. Nós amamos os nossos visitantes e temos alguns aqui hoje, então nós gostamos de presenteá-los. Faça um sinal assim para a gente chegar com o presente até você, se você ainda não recebeu o presente. Olha aqui, do lado aqui do Roger. Obrigado, viu, pela visita de vocês, receba com carinho esse presente. Aqui do lado do Paulo também. Receba o nosso presente. Nós temos esse QR Code e se você se cadastrar por ali, deixar pelo menos o primeiro nome e o WhatsApp, a gente consegue continuar conversando durante a semana e tem sido bom. Faça isso também. Muito bem, queridos, nós estamos nessa série desse mês de setembro, Elevo os olhos ao alto. E o que será que a gente vê quando faz isso? Temos aprendido que nos espera nesse olhar o próprio Deus. E isso tem sido muito bom. Hoje, o nosso título é Elevando os Olhos,
uma visão que transforma. Hoje meu objetivo é mostrar que quando a gente faz isso, nós, na verdade, somos transformados. Vocês se lembram o que aconteceu com o Ezequiel? Ele elevou os olhos ao alto, de repente, ele percebeu a presença numa outra região, bem distante do comum, onde ninguém acreditava que Deus estaria. E não é que ali ele estava? Ao elevar os olhos, Ezequiel percebeu a Deus numa terra distante. Vocês se lembram a semana passada? O Geazi, o servo do Eliseu, estavam ali na cidadezinha de Dotã, de repente, completamente cercados pela madrugada. Ele olha aquilo, entra em pânico. Ele entra em pânico, ele perdeu toda a paz. Pânico puro, puríssimo. E então, Eliseu, que tinha alguma experiência, conduz ele a elevar os olhos ao alto e, de repente, verifica que o Senhor já tinha ido à frente e ele, então, pôde ter o seu coração pacificado novamente. Sabe qual é a lição que nós estamos tirando ao longo do mês? É a seguinte: o que vemos e o que deixamos de ver faz toda a diferença. E eu provoco dizendo o seguinte: fomos criados seres espirituais. Se nós vivermos somente a vida material, teremos então vivido uma vida pela metade. E você terá perdido muito ao longo da vida. Eu quero convidar hoje você a pensar como a visão limitada pode ser um problema muito sério. Inclusive nos colocando em desacordo com Deus. Olha, você pode estar em desacordo com muita gente, mas cá entre nós, não esteja em desacordo com Deus. Porém, a visão limitada, às vezes, nos coloca em desacordo com o próprio Deus. E é isso que a gente vai ver nessa noite. A boa notícia é que, se você, por essa atitude simples de se levantar, de elevar os olhos, pode também ter resolvido isso. Hoje o nosso texto está em Atos, o capítulo 10. Então eu vou dar um tempinho aí para você acessar, abrir. Eu vou ler na NVT. O capítulo 10 ele é bem grande, ele tem 48 versículos. Nós, portanto, vamos fazer um recorte rápido para que a gente contemple essa história e ela nos sirva para verificar como é importante elevar os olhos ao alto. Nós vamos ler o versículo 1 até o 5 para começar, tá bom? Estamos em Atos 10, do 1 ao 5 para começar. Diz assim o texto sagrado: Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3h, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: Que é, Senhor? E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Agora, envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Pule agora para o 9. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda a espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor. Isso é coisa de Pedro, né? De modo nenhum, Senhor, respondeu ele. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria.
Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Verso 24. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostou-se diante dele, adorando-o, mas Pedro o levantou e disse: fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa onde muitos outros estavam reunidos. Pule agora para o 44. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. E para fechar o 48, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com ele alguns dias. Queridos, estamos em Atos dos Apóstolos, isso é muito importante. É um escrito para mostrar a continuidade das ações do próprio Jesus. O grande diferencial é que em Atos, a segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, é Jesus, ele havia subido, e a terceira pessoa, que é o Espírito, havia descido. Não é? É como se tivessem se encontrado ali nos ares, um está subindo, o outro está descendo. O grande lance, então, é perceber como o Espírito Santo dirige tudo aqui em Atos dos Apóstolos. Absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. É Ele quem distribui dons como lhe apraz, é Ele que conecta os ministérios, é Ele que estabelece pessoas, escolhe lugares, situações e tudo mais. Um professor meu ali no seminário disse: se eu pudesse, eu mudaria esse nome, ao invés de Atos dos Apóstolos, para Atos do Espírito Santo. E ele está coberto de razão. Que livro para ver o Espírito dirigindo tudo. Logo, seria um grande erro se colocar como um discordante do Espírito Santo de Deus. O texto aponta que o principal homem desse início de Atos, sem sombra de dúvida, é Pedro, e ele estava nesse momento aqui em algum desacordo com o próprio Senhor. Em outras palavras, ele não estava obediente a tudo que ele já tinha ouvido. Ele tinha ouvido muito sobre Jesus, mas ele não se encontrava obediente a tudo. Só que, com isso, ele poderia estar perdendo se assim mantivesse posição. Bom, Deus é incrível e trabalha todas as questões, e o recurso que ele usou aqui no texto é: eleve os olhos para o alto. Por isso que essa série é tão importante. Nós temos 2 homens, numa diferença de 21 horas, cada um deles elevando os olhos ao alto e o Senhor fazendo algo incrível. Agora, é importante para nós ver essa discórdia de Pedro. Como que, assim que ele estava discordante, qual foi essa discórdia e como que elevar os olhos ao alto foi tão importante para ele? Sabe, queridos, ao fazer essas perguntas, a gente topa com o problema aqui do texto. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho. O Pedro, ele estava com um problema do tipo, quem é oftalmo aí sabe bem, sabe aquele problema de vista chamado visão de túnel? Que é como, ninguém tem, né? Se tem, não me fale, porque eu só fico imaginando como que seria, né? Aliás, depois você me conta assim, agora eu quero saber. Mas eu fiquei tentando imaginar, é como se fosse aquela visão em que a gente pegaria um cano e olha para ele. Então você está enxergando ali pelo cano, mas o restante não, o periférico não. Visão de túnel. A pessoa perde a capacidade de ver o que está ao redor. Ela enxerga apenas o que está à sua frente, como que por um cano. E parece-me que é assim que Pedro está enxergando a sua vida e o reino de Deus aqui em Atos.
ele via a salvação em partes. Ele via a salvação para os judeus, mas ele não via a salvação para os gentios. Olha só, ele está vendo metade. E a outra metade ele está perdendo. Mas a salvação para os gentios, para pessoas como Cornélio, estava fora da visão dele. Então, o que Pedro precisava? Ele precisava que sua visão fosse ampliada. E é a forma como Deus fez isso, que é um desafio para nós hoje. Porque elevar os olhos para o alto nos ajuda a ampliar a nossa visão limitada e enxergar como Deus deseja que enxerguemos. Então essa é a proposta. A nossa conversa hoje está toda voltada na seguinte declaração: precisamos ver como Deus vê. E vamos desenvolver isso porque o Senhor os fez ver como Ele vê, através de alguns movimentos no texto aqui, bem bacanas, e nós veremos isso. O primeiro movimento, sem sombra de dúvidas, você percebeu com esses homens, foi o movimento da oração. 2 homens se colocaram em oração ao Senhor. Esse é o primeiro movimento. Ambos fizeram isso. Cornélio fez primeiro, depois o Pedro, mas ambos fizeram o movimento da oração. E perceba como isso é bem importante. Por toda a vida, a gente ouve que se tem 2 coisas importantes, é a oração e a palavra, não é? Você aprendeu isso com avós, né? Você aprendeu isso com pais piedosos, você aprendeu isso na escola bíblica e ensina os filhos hoje que isso é importante. Ou seja, isso é tão importante que vem de gerações, ela vence gerações, mas na hora da gente seguir, nós temos grandes dificuldades. Se nós fôssemos aqui fazer um pente fino da importância que nós damos para a oração e para a palavra, ai Senhor, eu tenho até misericórdia de pensar. Porque esta é, sem sombra de dúvidas, a maior incoerência minha e sua. Nós temos certeza absoluta de que oração e palavra é importante, mas a gente não se dedica a nenhuma delas como poderia e deveria. A pergunta que fica sempre é: por que a gente negligencia, por exemplo, a oração? Por quê? Por quê? Por quê? O bom dessa história é que os 2 foram homens que não negligenciaram. E, portanto, eles podem nos ajudar muito. Eles se colocaram em oração. Vamos começar com a de Cornélio. Versos aí de 1 a 8. Veja, ele morava em Cesareia. Olha o nome da cidade. Casa de César. Cesareia. Ele era um oficial romano. É gente com insígnias. É gente graduada. E é capitão do regimento italiano. Ele era um homem devoto, diz o texto, a Deus, do jeito dele, temente, generoso e sempre orava. Então, numa dessas orações, num certo dia, que a Bíblia não fala qual, mas fala o horário, 3 da tarde, ele foi orar 3 da tarde, ocorre algo bastante interessante, porque ele verifica ali a presença de um anjo, dizendo que a oração dele tinha sido ouvido, que Deus estava guardando as orações dele na memória dele. Aliás, olha só, aprendizado novo. Onde é que Deus guarda as nossas orações? Em sua memória particular. Incrível isso, hein? Cada oração feita nesse planeta, desde a criação do mundo, se encontra registrada na memória de Deus. Isso é muito bonito. E a ordem para ele é: mande buscar Simão. Mande buscar Simão. Foi esse o momento de oração do Cornélio. E o de Pedro? Versos 9 a 15. Ele ora um dia depois de Cornélio. Ele ora meio-dia, ou seja, haviam se passado 21 horas. Não deu nem 24 horas. E também ocorreu algo interessante. Ele viu, e você pode imaginar como ele,
você olhando para o azul do céu e de repente abre, e você vê duas cores ali, né? Nos desenhos infantis fica preto, é como se estivesse abrindo aqui, entrando lá, já na parte ali do universo, né? Mas, de alguma forma, ele vê o céu se abrindo, está descendo um lençol preso pelas 4 pontas, e ali em cima do lençol tinha animais de todas as espécies. Um verdadeiro zoológico em cima ali do lençol. E a voz falou assim com ele: levante-se, Pedro, mate e coma. E isso se repetiu 3 vezes. Queridos, o que tem em comum aqui? Em comum, ambos intencionalmente elevaram os olhos para o alto e receberam, desse elevar, receberam uma interação de lá, do alto. Isso é bem significativo. E o que foi diferente? Bom, diferente é que um precisava receber algo e o outro precisava dar de algo. Essa é a diferença. Então vamos ter 4 percepções aqui. A primeira, eu quero que você perceba que foi muito chave para ambos o tempo de oração. Mudou a vida desses 2 homens num tempo de oração. Foi usando essa chave que o Senhor interagiu. Não foi por outra chave. Ele interagiu com eles por meio da oração. Perceba também que as orações intencionais, aquelas não mecânicas, elas foram respondidas aqui, ainda que não esclarecidas totalmente. Eles não estão entendendo muito bem. Terminou a oração, teve a interação do alto, ambos não estão entendendo. Haverá algo ainda por acontecer para eles compreenderem, mas de momento não. Perceba também que a realização espiritual será mediante um encontro entre pessoas, onde um tem a oferecer exatamente o que o outro precisa receber. Deus usa os mecanismos da relação humana para abençoar de forma muito significativa. Então, queridos, eu vejo Deus aqui criando uma solução linda a partir de 2 orações de homens diferentes. Você percebeu que tudo começou bem com a oração, significando que eles estavam elevando os olhos para o alto, mas não para aí, porque Deus, ele tem os seus desígnios com tudo isso. E ele, além de tê-los, ele os cumpre. E isso nos leva ao segundo movimento do texto. Se o primeiro foi a oração desses homens, o segundo movimento é o da transformação interna. Transformação interna. O Senhor transforma o interior dos 2 homens. Orar foi muito bom porque mostrou respeito à fé, à confiança em Deus, e isso foi muito legal. Agora, todos sabem aqui que Deus não responde às orações integralmente, do jeito que a gente pede. Você já sabe disso, né? Que você ora e Deus não responde exatamente. Sabe por quê? Porque até mesmo as nossas orações sofrem a deturpação do pecado. Às vezes nós estamos pedindo algo tão ruim para Deus, achando que é algo tão bom. Eu imagino assim o Senhor pegando e falando: essa oração chegou com um aproveitamento de apenas 10%. Está melhorando. Mês passado era 9%. Né? Mas ele sabe pegar essa oração e transformá-la em desígnios dele mesmo. São orações desvirtuadas, mas que ele adiciona a virtude. Então, errado sempre vai ser não orar. Isso sim é errado, mas orar é sempre certo. Então, ao invés de simplesmente atendê-las, ele vai colocando ali o desígnio dele, a vontade dele, para que ocorram coisas maravilhosas, para que, na verdade, as pessoas possam ser transformadas. E essa transformação que vai ocorrendo vai tornando as pessoas mais parecidas com Jesus.
Então faço até um merchan aqui. Mulheres não podem perder o próximo encontro das mulheres, porque esse é justamente o tema. Mulheres mais parecidas com Jesus. Vamos ver aqui a transformação agora do Pedro em si. Você sabe que o Pedro, ele é aquele personagem sanguíneo. Ele é completamente disponível, despojado, ele está sempre à frente, gosta da relação com as pessoas, está sempre na rodinha, fala pelos cotovelos, essas coisas todas. Então eu acredito que o aproveitamento dele do ministério público de Jesus, de 3 anos e meio, foi muito bom para ele. Ele, de fato, apreciou bem. Esse homem, ele curtiu Jesus, né? Curtir é um termo tão novo, né? Ele realmente curtiu Jesus. E ele demonstrou que a sua restauração que ocorreu lá em João 21, que vocês se lembram, ele infelizmente negou a Jesus por causa de medo, não se sabe muito bem, mas me parece que por medo ele negou a Jesus 3 vezes e depois ele foi restaurado. O capítulo 21 de João, ele é um capítulo de restauração. Quando você estiver precisando na mente falar sobre restauração de uma pessoa, não pode esquecer de ler João 21. É ali que ele é restaurado. Ele se torna um crente muito interessante, muito cheio de fé e muito responsável, coisa que ele não era. Esse homem é transformado. Mas o texto indica que ele ainda precisava aprender a importante lição de que Deus não faz acepção de pessoas. Olha, nós temos todas as cores aqui, os 2 gêneros, nós temos todas as classes sociais aqui. Temos tudo aqui, todas as idades, temos bebezinhos, olha lá, a Manu está ali, temos gente mais experiente, né? Olha, tem um povo experiente nessa região aqui, ó, né? Deus ama a todos, queridos, e da mesma forma. Por isso que vale a pena a gente se dedicar a esse Deus querido, porque ele é um pai de verdade. Mas o Pedro não sabe disso. Nós estamos em Atos 10, um homem que conviveu 3 anos e meio com Jesus, já há aqui o espírito pujante sobre a igreja, que é embrionária, que está iniciando, e Pedro ainda não sabe disso. Ele ainda acha, nesse momento da história, que a salvação é apenas para um povo. Como que pode isso? Não está de bater na cabeça do Pedro, né? Quando Jesus o havia pedido, Pedro, apacente as minhas ovelhas, ele interpretou que seriam só ovelhas de Israel. Foi isso que ele interpretou. As palavras tinham sido claras, mas ele interpretou assim. O mandamento de testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, não estava ressoando em seu coração e mente. É como que ele estivesse sendo seletivo. Eu quero ouvir algumas coisas do meu Jesus, outras eu não quero ouvir. E como que se resolve um problema desses, onde a pessoa é piedosa, porque Pedro ama o Senhor, sim, ele ama, mas ele está bloqueado devido a uma visão limitada. Como que resolve uma situação dessa? Nesse mês nós estamos afirmando, é preciso elevar os olhos ao alto e ter a visão sarada e refletir a visão divina. É isso que nós estamos fazendo aqui nesse mês. Deus, em sua perfeição, dá a cada pessoa a visão necessária para ser transformada. Veja a visão aqui dele. Tem esse lençol descendo com os animais. É exatamente isso que o Pedro precisava. Ele precisava desse lençol? Precisava. Precisava ver aquele monte de animais? Precisava, porque Deus sabe o que faz. Ele sabe qual elemento ele precisa usar para transformar você na medida que ele deseja. Vamos aos detalhes da visão, porque é gostoso entender algumas coisas. Primeiro lugar, ele está num terraço, ou seja, num telhado, meio-dia,
um local assim muito separado para ele ter privacidade. Era importante ali privacidade, não tinha mais ninguém lá com ele. Mas veja a hora, meio-dia é o horário certinho, se você é igual a mim, meio-dia é o horário certo para chamar a atenção por meio do estômago, por meio do ato alimentar. Irmãos, meio-dia eu começo a tremer assim, irmãos. E tá. E esse ano eu almoço às 2, para sincronizar com as crianças. Então, ali meio-dia eu tenho que dar uma enganada. É um chá, é alguma coisa, né? Pedro está aqui meio-dia, e Deus iria usar o hábito alimentar para falar com esse homem. O conteúdo aqui que Deus usou, um céu abrindo, um sinal de que estava vindo do alto, isso é importante. Nós temos aqui, então, o lençol com os animais, uma peça aqui fundamental, na forma de um almoço externo, que hoje a gente chama de piquenique. Então, é uma cena aqui que parece um piquenique. Mas o mais importante são os animais ainda vivos, porque isso é um sinal de que havia a necessidade de ainda se preparar. É uma visão de que algo precisa ser feito, de que não estava pronto, de que tinha algo por fazer. Toda a espécie de animais como um sinal de que é algo para todos e não apenas para um grupo seleto. E a ordem aqui é incrível. Pedro, ou seja, um sinal individual de Deus, porque ele fala no coletivo, irmãos, claro que fala, mas acredite, o Senhor é especialista de falar na individualidade de cada um. E a ordem foi muito clara, muito clara. Mate e coma, sinal de que Deus queria alimentar a sua alma daquele momento em diante por meio de um novo e vivo caminho. Assim como Pedro, a gente tem a tendência de rejeitar essas coisas. Por quê? Porque se eu rejeito, fica tudo como está. E tudo como está, está bom. É o que o pessoal aí chamou, né, de zona de conforto. Mas ele responde à visão com os argumentos humanos, né, que se repetem por toda a história. Primeiro, com uma negativa direta e contundente. De modo nenhum. De modo nenhum. Cá entre nós, a gente não deveria fazer isso na vida. A gente não deveria ser tão contundente assim, com negativas, que a gente sabe que está vindo do alto. Poxa vida, se está vindo do alto, se ele já se conscientizou que é do Senhor, por que uma contundente resposta assim, uma negativa assim? São perigosíssimas essas negativas. De modo nenhum, disse Pedro. Aí a gente passa a mão na cabeça dele, mas também era Pedro, né? É Pedro. Né? Mas com as desculpas de que sempre foi assim. Jamais, eu nunca comi tais coisas. E com o suporte da religião dele, porque a gente usa a Bíblia às vezes para fazer bobagens. No caso dele, não se come coisa impura e imprópria. Ele está dando aula para Deus aqui. Que rapaz estranho, às vezes. Né? Mas Deus é campeão em querer o bem e Ele não desiste. E como a gente o ama por isso. Porque se Ele tivesse desistido de você lá atrás, você nem aqui estaria, os trapichos. Eu volto a dizer, os irmãos se lembram, eu já contei a história. Como que pode uma pessoa embriagada como a mim cair 3 vezes de moto no ano? Não, na mesma noite. Eu já teria deixado bater o cabeção e ficado, né? Ele foi com calma me resgatando. Grande Deus, Ele teve paciência comigo. Ele responde, Ele é ativo, Ele faz o papel de pai. Ele aponta para Pedro e diz, não chame de impuro aquilo que eu mesmo purifiquei. É o jeito do Pedro
tomar um revés ali. E vejamos um pouco dessa analogia, queridos, porque é importante. Vai fazer muito sentido daqui a pouco no encontro entre os dois. Está quebrando essa analogia aqui, esse uso desses elementos, está quebrando o preconceito. Porque a visão de Pedro não é sobre comida em si, mas sobre pessoas. No desenrolar do texto a gente descobre isso. Deus não está mudando a dieta dele. Deus não está tão preocupado se você come tomate cereja ou não. Se você gosta de rúcula, se é batatinha salteira. Acredita em mim, Deus não está tão preocupado com o que você come. Aqui ele está usando a dieta porque para o Pedro era importantíssimo. Você viu a reação dele para ensinar uma lição, usando a comida para ensinar sobre pessoas. Deus estava desafiando o preconceito enraizado no Pedro e nos demais judeus naquela época. Aliás, já chamados de judeus cristãos. O impuro não eram os animais, mas sim a mentalidade que impedia a salvação para alcançar todos os povos. Essa purificação divina aqui, onde Deus é o único que pode purificar, estava sendo ensaiado no coração dele naquele momento. Ele estava purificando os gentios e os tornando parte do seu povo. Pedro, nós vamos ter que resolver isso. Eu estou purificando os gentios para que sejam parte do meu povo. Isso mostra que a salvação não depende de tradições humanas, rituais, mas da graça e do chamamento de Deus. Aquele que Deus chamou, chamado está. Não tem como impedir. É o grande Deus que chama. E, de forma bem prática para nós aqui, fica muito relevante ainda para nós. Qual é a sua visão em túnel que você tem? Qual é a sua visão discordante de Deus nesse momento? Quem são os gentios da nossa época aqui? Quem são as pessoas que você olha e diz, o evangelho não vai para eles, não chega para esses? Pessoas de outras culturas, etnias, classes sociais, estilos de vida. Vocês sabiam que os chefes são os menos evangelizados no planeta? Vocês sabiam que tem um bloqueio? Evangelho bom é para nós aqui, mas para o chefe não. E quem disse que o seu chefe também não precisa ser salvo? A mensagem de Deus é a mesma. Não chame de impuro o que Deus purificou. Agora vamos à transformação de Cornélio. E aqui eu vou ser bem simples, porque por hora eu vou apenas afirmar que a transformação dele consiste em alguém que tem tudo e é tudo. Você é um homem muito forte ali na Cesareia. O Cornélio é muito forte. Mas que ainda assim tem pouco. Ainda assim tem necessidades profundas. Se Pedro aprendeu tudo isso que vimos até agora, o Cornélio está aprendendo isso. Eu sou muito forte, muito influente, muito importante, tenho de tudo, mas me falta muito ainda. Me faltam mudanças profundas. Tanto que o anjo ordenou, mande buscar Simão Pedro. Um nome mais comum na época, vá ali. E foi na casa de outro Simão ainda. Que, nossa, eu fui buscar, né, um homem tão simples. Então a gente fecha afirmando, queridos, que Deus sabe de todas as coisas e assim sabe de tudo o que precisamos de verdade para irmos sendo transformados. Nenhum de nós aqui está transformado na medida que Deus deseja até hoje. Tem muito chão pela frente, irmãos. Não tem problema. O importante é a gente saber que Ele está nos transformando. Ele não mede esforços e faz interações cirúrgicas para chegar às vias de fato da transformação. Grande Deus. Ele é cirúrgico no que faz. Agora, entenda que a maior transformação ocorre quando a sua visão se alinhou com a visão de Deus. A cada acontecimento disso, você está sendo transformado para muito melhor. Bom, o que já vimos até aqui? Vimos os 2 primeiros movimentos, a oração
e a transformação interna de ambos, mas agora vai ter o desfecho. E isso nos leva ao terceiro movimento aqui da noite, que é o movimento da realização e da glorificação. Porque está faltando ainda. Eles oraram, eles foram transformados, cada um naquilo que precisava, mas Deus não para aí. Ele quer a realização e Ele quer glorificação. Desde Gênesis a gente percebe um Deus de realização, não é isso? E tudo que Ele faz é ato de glórias a Ele. A boa notícia é que Ele convida a gente para fazer parte das realizações. Eu não sei explicar isso, irmãos. Por que Deus nos escolheu para fazer parte do reino dEle, etc, etc, etc. Os melhores teólogos vão lembrar lá de João 3,16 que Ele amou de tal maneira e que o amor responde a tudo isso. Eu costumo pensar assim também. Ele tem um amor e resolveu deixar a gente aqui viver muito bem com Ele e depois ainda vai distribuir o reino conosco. Eu falo, puxa vida, a coisa não para aqui, vai muito além. Mas essa é a boa notícia, Ele nos convida. Agora, você viu que a visão no telhado, da voz que instruiu, a transformação na mente, tudo isso aconteceu para uma realização. Então, o elevar os olhos para o alto não era apenas que Pedro entendesse uma nova teologia, mas que ele participasse de um plano maior. Quando a gente eleva os olhos ao alto, de maneira bem intencional, e tem essas interações com Deus, Ele vai nos posicionando para coisas maiores, coisas grandes. Há um plano maior aqui. Nesse caso aqui, nós temos, eu não vou arriscar aqui, 90% do planeta sem a voz da salvação ainda. E é aqui que ele está sendo chamado para isso. Grande Deus. A visão de Pedro, que era uma visão em túnel, agora se expande para a realidade gloriosa da salvação das nações. E então houve a realização, houve o desfecho. Com o coração e a mente transformados, o Pedro ele seguiu até a casa do Cornélio, andando ali. Mas lembre-se, de cara, a hora que ele chegou naquela casa italiana, e não era pizzaria, naquela casa italiana, ele jamais poderia entrar ali, irmãos. A lei não permite. Agora esse homem, devido à transformação que ocorreu, ele encara situações adversas, mas ele parte para cima. Agora ele parte para cima. Ele não poderia entrar nessa casa, mas ele entra. E de repente o Cornélio, que também, apesar de ter muito e ser muito, ele agora está com alguém que, num primeiro momento, numa aparência de Pedro, é um homem insignificante. Está ocorrendo um encontro aqui completamente improvável. Um encontro que ninguém poderia narrar que algum dia aconteceria. A excelente notícia da salvação está sendo anunciada aos gentios numa casa que representava muito bem os gentios, a casa italiana. Declarações maravilhosas ocorreram aqui, como por exemplo, olha o verso 28 na sua Bíblia. Pedro, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Olha como ele aprendeu. Ele aprendeu. Deus transformou ele. Olha, eu aprendi que agora, a partir desse momento, eu estava errado, mas a partir desse momento, eu não considero ninguém mais impuro ou impróprio. Olha o verso 34, que declaração linda. Eu vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. É novo para Pedro tudo isso. Olha o 35. Em todas as nações, ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. E daqui surge, por exemplo, o pensamento missionário. Porque se em todas as nações, nós vamos para lá também. E eles vão mesmo. Os bichinhos ficaram agitados depois disso e se movimentaram, né? A gente afirma, queridos, que Deus ele não deixa pontas soltas. Ele transforma pessoas para usá-las muito bem nas realizações que Ele deseja. Coisas assim do tipo impossíveis e improváveis
passam a ser naturais a partir da visão renovada. Se tornou natural conversar com um gentil desse momento em diante. Isso era inimaginável há algumas horas atrás. Qual foi o grande saldo desse dia? Olha, queridos, nesse dia, o grande saldo é que 2 homens transformados e muito bem conectados com Cristo se apresentaram ali pela simples atitude de elevar os olhos para o alto. Um homem e uma mulher que eleva os olhos para o alto e recebe de lá a interação, não é mais a mesma pessoa daquele dia em diante. Não é. O Senhor Jesus foi devidamente honrado, agora com uma honra que não vinha apenas dos judeus, mas agora ele passa a receber a honra e a glória também dos gentios. Completou-se um ciclo maravilhoso na ocasião. Eu peço para que você se levante. Feche seus olhos comigo. Vamos conversar. E agora sobre você e sobre nós. Talvez alguém aqui se encontre como Pedro, com essa visão de túnel que enxerga só a parte da frente, mas completamente limitada, vendo apenas a parte que quer enxergar, mas não vendo a parte que Deus quer que você enxergue. Será que você está assim hoje? Será que a sua visão está limitada e você está perdendo parte da vida que o Senhor já separou para você, mas que devido a essa visão de túnel, essa visão limitada, você não está vendo? Talvez você se encontre como Cornélio hoje, que aparentemente se considera muito importante e tem de tudo, mas lhe falta mais do Senhor. Em qualquer caso, queridos, pela atitude de levar os olhos ao alto, ambos foram transformados para excelentes realizações. Não seria também o seu tempo de transformação? Não seria o seu tempo de passar a realizar aquilo que Deus quer? Veja, eles não iniciaram com uma oração, então o nosso desafio é orarmos nesse momento também. Não tem como não orar nesse momento. Assim como eles fizeram, elevaram os olhos ao alto, nós vamos fazer o mesmo. E que Deus faça a transformação que Ele deseja em nós ao longo desses próximos dias. Eu peço, eleve uma das mãos ao alto. E de olhos fechados, olhe ao alto também. Sim, de olhos fechados. Senhor, nós lemos aqui Atos 10. Em 21 horas, 2 homens oraram e o Senhor dos altos céus interagiu com eles. O Senhor transformou a ambos, ó Pai. Ambos não enxergavam o que o Senhor queria que eles enxergassem. E então o Senhor pegou aquela oração deles, aquele evento, e fez com que eles fossem transformados. Olha o Pedro, Senhor. Ele não dava atenção para outra metade do mundo. Que homem limitado. E olha que ele tinha vivido com Jesus 3 anos e meio e já tinha o Espírito. Mas o Senhor tem os teus desígnios e o Senhor faz coisas maravilhosas, ó Pai. O Senhor transformou, o Senhor entrou na mente e coração daquele homem por meio desta visão. Um lençol e animais. E o Senhor fez ali um rompante e salvou o coração e a mente daquele homem da cegueira espiritual. E deu a ele a visão, Senhor. Tanto que isso o encorajou para ir até a casa italiana de Cornélio. E ali num lugar que jamais ele entraria, ele entrou. Pois o Senhor dizia: não considere impuro aquilo que eu mesmo purifiquei. A verdade é uma só. O Senhor está sempre à frente, Senhor, no tempo. E sabe de todas as coisas. E nos movimenta, Senhor. Cause o movimento que o Senhor quer em cada um de nós aqui nessa noite.
Que seja uma semana movimentada em Ti, ó Pai. Aleluias por isso. Nós queremos Te servir. Nós queremos extrair, Pai, o melhor desta passagem terrena. Mas para isso precisamos da visão. Desça dos céus agora, ó Pai, a visão em cada um, conforme lhe apraz. São visões diferentes. O que Cornélio viu e o que Pedro viu são diferentes. Mas havia um ponto de conexão. O ponto de conexão é a glória do Senhor de todos os povos. Muito obrigado por isso, Senhor. Assim nós oramos a Ti. Que a graça do Senhor Jesus, o amor pujante do Pai mostrado no texto, a direção, as consolações do Espírito também aqui mostrada, esteja com a IBE toda, os nossos visitantes, hoje e por toda essa semana. Amém e amém. Vamos todos juntos cantar a nova canção. Essa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos. Vida e morte sem temer. Creia nisso, cante mais uma vez. Essa história eu sei o fim.
vitória, eu sei o fim. Creia nisso, meu irmão. Lutamos batalha que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sempre já foi. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Que essa verdade se perpetue por essa semana. Não esqueça que Cristo venceu no teu lugar. Que Deus abençoe. Tenham todos uma ótima semana debaixo da graça do Senhor. Deus abençoe.